O Marco Aurélio era um jogador espetacular, tinha sido Ginhas do Porto, era uma grande promessa do Porto. Mas no Chaves não estava a conseguir jogar e estava a ter muita dificuldade. O Jardim, uma vez chegou lá ao balneário e virou-se para o plantel tudo e disse assim: imaginem que isso é a Vorta, que vocês todos são uns televisores que estão aqui à minha frente. E virou-se para o Marco Aurélio e disse: Marco Aurélio, tu és a melhor televisão que eu tenho aqui, tu és um LCD, pá, tu chutas com os 2 pés, pá, tu bates livres, tu és um jogador incrível, talvez dos melhores que eu treinei até hoje na minha carreira, mas na minha equipa dificilmente vais jogar, sabes porquê? Porque a tua televisão não tem comando e eu não consigo controlar. Uma televisão sem comando não dá, pá. Se tiver um jogador muito sem bom, comando... Muito bom. E o engraçado disso é que o Marco Aurélio até hoje não encontrou o comando ainda. Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Nas próximas 2 semanas iremos estar com 2 grandes figuras do hóquei em patins nacional. Era uma das poucas modalidades às quais ainda não tínhamos chegado para estas conversas, não entrevistas, conversas, para recordar histórias do passado, como sempre, de protagonistas das várias modalidades. E hoje temos connosco 2 antigos campeões europeus, mas acima de tudo dois amigos. Apesar de algum desfazamento da idade dos dois, há aqui 6, 7 anos de diferença, mas eles são realmente 2 grandes amigos, foram colegas de equipa, representaram os grandes clubes do hóquei em patins nacional. Falamos do Filipe Gaidão, 43 anos, bem-vindo, Filipe. Toda a gente o conhece, o Filipe, que foi da formação do Paço de Arcos, mas também representou os grandes clubes nacionais, assim como o Vítor Fortunato, que é um pouco mais velho, 50 anos, mais antigo, é verdade. Não se nota nada. O Vítor, que teve muitos anos no Benfica, como se sabe, também oliveirense, ele é atualmente uma das figuras fundamentais da iniciação da Física Torres Vedras. És de Torres, não és, Vítor? Não, eu sou de Vila Franca de Xira, mas trabalho... Vila Franca é bom. Já estou em Torres Vedras há 40 anos. Há 40 anos. Vila Franca, sabes o que é? Ribadejano. Carlos, e assim chegamos a mais uma modalidade. E ao fim e ao cabo, já tivemos ali a possibilidade de cruzar histórias. Isto do desporto... É tudo igual. É tudo parecido, igual. Ao fim e ao cabo. Vai sempre dar aquelas que a gente não pode contar. É verdade. É tudo igual. Olha... Menos que não se deve. Tens que fazer as apresentações. Sim, a apresentação do restaurante. Precisamente. Tu estás aí em Itália. Com sotaque. E tu a ver Agora... o dedinho a ver se te engana. É fácil. Sabes como é que é fácil? Não é difícil. É só olhar assim, olha. Olhar para ali e está ali. Piazza di Estoril. Olha este destaque. Tu sabes italiano, não sabes? Sabes ou não? Alemão sei, mas italiano não. Alemão, como é que era aquela? O alemão. Do Asfarte. Asfarte. Nunca mais saímos desta cidade, Asfarte. Sabes o que é Asfarte? É saída. Conta essa. E Sou Mário? Queres que eu olhe outra vez? Então olhaste para lá. Não é nada, estou a olhar para ti. Sou Mário Russo, aqui o dono. Serviu bem vocês. Vocês comeram. Pois, olha o meu comer. Vai ser umas azeitonitas. Sabes onde é que vem a azeitona? Lá na minha terra dizem que é da azeitoneira. Ainda ouvem a gente dizer isto, ainda pensam que a gente diz mesmo uma azeitoneira, não é oliveira. Epá, tens fé? Tenho. Eu, depois de ouvir aqui umas coisitas assim de esguelha, que apanhei assim de esguelha, tenho uma certa fé cá aqui. Pensávamos que... Agora, sejamos sinceros. Epá, acho que isto hoje vai ser ali um bocadinho... Mas pelo que a gente já ouviu, se aquilo soltar a pomba... Tenho fé e até Vai já iniciar. Vou fazer uma proposta. Até mesmo em termos de jeito de homenagem. Eu vou propor ao Vítor e ao Filipe que comecem
pelas histórias do António Livramento, que foi considerado E não só. o maior jogador de português E depois a seguir de hóquei patins de todos os tempos. tem o Jorge Vicente. Mas já lá vamos. Vamos começar pelo Livramento. Vamos lá embora. Quem é que quer iniciar? Eu, a parte do António Livramento, eu apanhei o António Livramento numa fase de início da minha carreira, de chegada aos séniores. Acho que a melhor pessoa, eu sei de muitas histórias do António Livramento, eu acho que o António Livramento é a nossa referência, mas que acho que para contar histórias, eu sei de histórias muitas dele, mas acho que a melhor pessoa para contar as histórias do António Livramento é o Vítor, porque o Vítor privou com ele e foi treinado por ele. Fui treinado por ele, tanto no Sporting, 2 anos, e estas histórias, estas duas, o que eu tenho para contar dele, uma delas é na seleção e é no Sporting. Não é essa. Não, Está bem, mas... Mas ele era e bandido. era uma pessoa, o António Livramento, para contar histórias, e portanto era um homem muito vivido, não é? Tinha coisas, e ele próprio a contar as histórias era giro, era muito giro. E então esta do António Livramento foi num europeu em Lodi, em que estávamos todos no balneário antes do jogo, estávamos todos ali meio concentrados para o jogo, eu já não me recordo qual era o jogo, e entretanto entra o nosso massagista a chorar, todo triste, que tinha morrido a minha avózinha, e de 80 e tal anos morreu, e não sei o quê, não sei o que mais, e ficou assim todo triste e coisa, e o Livramento vira-se para ele e pergunta, então, mas que idade é que ela tinha? Assim é que foi, que idade é que ela tinha? 80 e tal anos. Então, e deixou-te uma coisa? Não deixa. Então deixa lá de chorar, pá. Deixa-te lá estar assim, pá. Então, se ela não te deixa nada, pá. Deixa lá estar. Pá, nós ali concentrados antes do jogo, tudo ali um bocado sério, pá, ficamos logo todos à vontade. Não deixou nada. E o Livramento era assim, era, pronto, espontâneo, era dele e era muito giro. A outra que eu tenho, e que também é muito engraçada, e pronto, posso já aqui adiantar, se entenderem, que é aquela questão do assalto. O Livramento, isto foi no Mundial de Reus, salvo erro, em Salou, e ele, combinado entre ele e um diretor, que era o Atanásio, combinaram, e mais o Vítor Ferreira, que o Vítor Ferreira estava com o enfermeiro no quarto, os dois, né, estavam feitos com o Atanásio e com o Livramento, e então o Livramento todo equipado, né, com uma pistolazinha de plástico, todo ali equipado, Todo armado. com uma meia na cabeça, mais o Atanásio, entram... o Vítor Ferreira deixa a porta ali aberta, né? Deixa ali a portazinha aberta, propósito, entram os dois rompante no quarto, com o Rainho a ameaçar, isto é um assalto, o Rainho deita-se na cama, cheio de medo, né? Com aquilo entrou ali dois à noite, né? Aquilo com meias na cabeça, assustou-se completamente. Deitou-se na cama, a levar o Livramento a dar palmadas e coisas, e ele só fazia era assim, não dizia nada, a levar palmadas e só fazia era assim, que era para o cofre. Era o cofre que era ali. Vai ali, deixa-me aqui à vontade. E é isto. Eles têm mais histórias porque conviveram com ele, e acho que isto era o dia-a-dia do António Livramento. Né? Eu que não privei com ele tanto, ouço histórias dele e fico a imaginar, porque quem o conheceu minimamente sabe que ele era um bom vivant, além de... E depois ele tinha uma característica muito boa, que era... Ele era isto fora do ringue, mas depois chegava ao ringue e acabou. Era aquilo, é aquilo e aquilo, acabou a brincadeira. E ele conseguia ter os jogadores... esse equilíbrio. E ele fazia isso. Eu não tenho... Eu posso contar outra história dele, que eu não estava presente, mas é uma história que eles também contam, que ele era treinador do Sporting na altura e que ele gostava muito de jogar as cartas. E era batuteiro. Na nossa altura só ouvia isso. Não, mas diziam que ele era um batuteiro do campo. Era um artista a jogar as cartas. E numa ida ao norte, pararam numa estação de serviço, para ir a café, para ir à casa de banho, e estavam a jogar. Pararam para ir à casa de banho, para ir a café, e quando entraram outra vez no autocarro para seguir viagem para o norte, entraram na autoestrada e voltaram a jogar as cartas. O Livramento queria voltar a jogar as cartas. Portanto, lá o diretor começa a contar, o jogador, mas falta-nos um jogador, falta um. E os jogadores estavam já com ele, começaram-se a levantar para ver quem faltava, e ele baixou-se, não,
Deixa lá, isso agarra-se à fruta. E ele não queria que lá saber do jogador que fica, ele vai lá ter. Ele atrasou-se, ele vai lá ter. Um joguinho é um joguinho. Na minha terra, um joguinho é um joguinho. Miguel, não se perdoa. Um joguinho é um joguinho. Eu acho que isto é giro porque as pessoas às vezes... Eu acho que o Livramento, comparativamente, compara-se um pouco ao Eusébio do futebol. Exatamente. É o nosso Eusébio do futebol. É a grande figura. Por muito que se possa ter aparecido vários jogadores, agora o Ronaldo, o Figo, mas as nossas primeiras referências são essas, tanto no hóquei como no futebol. É o Eusébio e o Livramento. E o Livramento não é só a nível português, é a nível internacional, para muitos, ou para quase todos, é unânime, é considerado o melhor jogador de sempre. E as pessoas pensam que por ser o melhor jogador que não acontece estas coisas. E que não faz isto. Enquanto jogador pode fazer, mas depois enquanto treinador não faz. Muitas vezes é o contrário. Exatamente. Muitas vezes é o contrário. As pessoas mais dadas, mais abertas. Porquê? Também chega a um ponto que tem estatuto para isso, não é? E é o tal estatuto para poder dizer à vontade. Carlos, só a presença dele, É diferente. só a presença dele, ele chegava, nós estávamos todos coisas na brincadeira, isto e aquilo. Ele chegava, só a presença dele, metia ali um certo respeito. Mas ele depois, com a sua figura de muito extrovertido e de contar a história, metia-nos todos à vontade. E era esse equilíbrio que estávamos aqui a falar. É a mesma coisa de vocês dois irem a qualquer clube, diremos, ditos mais pequenos, vocês que foram craques na vossa profissão, quando chegam a esse lado, essas referências, vocês têm uns... Eles fazem assim. E pá, estes grandes estatuto que eles têm, vocês podem dizer tudo o que quiserem. Percebes? Estão mais à vontade. E metes as pessoas à vontade, tudo isso. Mas isso é normal. Isso é no hóquei, é no futebol, em todas as profissões, não é? Vítor, mas... Acontece muito. Há gente não é assim. Há jogadores que não são. Eu tenho uma história de um amigo meu, que eu gosto muito dele, e joguei com ele muitos anos. Tanto a nível de clube e a nível de seleção. Mas esta história ficou-nos sempre e nós... Às vezes, quando o vimos, tocamos sempre nesta história. E então, íamos para um jogo, no autocarro, íamos todos cá atrás, uma seleção, e íamos todos à conversa, e o Paulo Almeida, isto nunca mais chegamos, esta cidade é enorme, porque isto era na Suíça, mas era na zona alemã. E então, ele estava sempre a ver aos Fahrt, e ele dizia, isto é uma cidade enorme, e não sei o quê, nunca mais lá chegamos. Nunca mais vê. E depois alguém, né, que sabia o que era Ausfahrt, era a saída da autoestrada. Ausfahrt, saída em alemão. Então, aquilo da viagem estava a demorar imenso tempo e ele dizia, nunca mais chegamos ao hotel. Cidade, Saímos do aeroporto, esta cidade deve ser gigante, nunca mais chegamos. Ainda estamos em Ausfahrt, é sempre Ausfahrt, nunca mais passamos de Ausfahrt quer dizer sair. Ficou, naquele europeu era o Ausfahrt e pronto. Gostamos muito do Paulo Almeida, é um grande amigo nosso e pronto, e o grande craque, Mas isso como acontece pessoa muito. e como jogador também. É outra e portanto grande é uma referência do hóquei. E não podíamos deixar de contar esta história porque é uma história engraçada que nós passamos. Tem não é? mais uma que te lembres. Ele tem ali o baú. Mas é moderno este. Mas olha, o baú não é dos piratas, este não é dos piratas. Não, o outro é os baús dos piratas antigos ainda, aquelas cheias de dinheiro, moedas grandes, é dos piratas. Este não, isto já é modernice. É um baú bom também. Já vem ali tem tudo. umas giras, mas é com o nosso, também uma grande referência do hóquei patins, que foi nosso treinador da seleção, que é o Jorge Vicente. E ele imita bem, não imita? Tem o Filipe. coisas muito giras, porque o Jorge Vicente bem, tinha um sotaque ali açoriano e italiano. E aquilo Era uma mistura explosiva. uma mistura muito explosiva. E o Filipe era muito bom aqui a apanhar e a captar estas coisas. Eu já sei que ele manjegou um dia porque imitou. Isto é muito engraçado, porque quando eu chego à seleção A com 17, 18 anos, a primeira vez que vou, e eu deparo-me com os meus ídolos na altura, que é ele, é o Pedro Alves, o Paulo Alves, o Tom Neves, o Paulo Almeida, o Luís Ferreira, são pessoas que eu deparo-me ali com eles e eu entro e eu
ali, pequenino, né? Sim. Fazer o nosso trabalhinho. Por causa dos caldos. E eu sempre fui muito extrovertido e rápido. E eles, Olha, é o contrário de mim. além de me acolherem muito bem, mas criei muita empatia com eles e eu fui logo muito acarinhado por eles e era ali um pouco o Benjamin. E eu sempre tive isto, apanhar coisas das pessoas, tipo tiques ou coisas que dizem. Pequenos momentos, né? Eu Pequenos sempre momentos. sou observador nisso, mas sempre fui, desde pequeno que eu sempre fui. E claro, nós temos um treinador que era o Jorge Vicente, que é uma grande referência também do hóquei, é açoriano e tinha estado muitos anos em Itália. E ele tinha uma maneira muito peculiar de dar treinos. Ou seja, os nossos treinadores normais chamam ao campo, ao ringue, as coisas normais. Olha, tu vais para o meio campo, vais para aquela parte do meio campo. Ele não. Ele dividiu o campo em zonas. Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4. Assim. Quando aquilo começou, e eu digo assim, mas agora temos que andar aqui para dentro com um caderno. E ele às vezes, para preparar exercícios, 4, 6, 10 e 12. E nós, calma, 1, 2, eu vou para ali, tu vais para ali, não é? Só que ele dizia açoriano assim, 4, 6, 10 e 12. E depois eu comecei a apanhar isto, né? Comecei a apanhar. E depois, 4, 6, 10, 12. E comecei ali a apanhar. E depois ele tinha várias expressões que, ao longo do tempo e dos treinos, depois ele tinha uma coisa que era... Ele dava treinos de 2 horas, ali no pavilhão antigo do Cascais, que era um estágio para o Campeonato do Mundo de Reus. Aquele pavilhão gigante. Um pavilhão gigante, que era com as medidas máximas, e treinos de 2 horas, e que não fazia treino de conjunto. Nós estávamos Era todos... só exercícios Era só da exercícios zona, de 2 horas a fazer isso. Nós estávamos por aqui. Nunca mais acaba o treino. Era mais um. Depois era coisas de contra-ataque, era a fazer piscinas para cima e Tinha para uma baixo. paixão, ele tinha uma E eu paixão. gostava muito daquilo, do treino. E ao longo daquilo, imagina, 2 horas, 2 vezes por dia, a levar a apanhar as coisas. Houve uma altura que eu comecei a ficar com um estoque grande de coisas para dizer. E ele tinha uma coisa que era, por exemplo, ele não dizia rodopio, ele dizia redópio. Chegas ao meio, apunta ao meio, ele dizia apunta ao meio, faz o redópio, simula, aponta ao meio, faz a meia-lua. E eu comecei a dizer, simula, comecei a fazer. E eu comecei, eu simula. E estes gajos começavam a apanhar, começavam a puxar por mim. Houve um dia, e depois toda a gente, e eu como estava sempre na galhofa, um dia estávamos no campeonato já no mundo, em Reus, e há um jogo que vamos jogar contra Moçambique. É um jogo que na teoria iria ser fácil. Sim, era sempre tareia. E eu na altura era novo, eu sabia que não jogava a titular, mas que entrava, até lá tinha entrado sempre. E chego ao jogo contra Moçambique e disse, hoje vai ser o meu dia. Então, contra Moçambique, as trutas jogam menos, porque depois para guardá-los para os jogos assim, como os europeus e os mundiais do hóquei, jogos todos os dias, posso descansar, então eu vou jogar de certeza muito mais tempo. Entramos no jogo, fiquei no banco, começámos a dar 5, 6, 7... Nada. Primeira parte que acaba, e eu nada. Já tinha rodado o banco todo e eu nada. E isto, entretanto, pós-jogo, antes de quando íamos para o jogo, nós saímos do hotel e no autocarro aquilo era uma coisa de 4, 5 km até ao pavilhão. Aquilo era em Salou. Íamos até Reus. Eu ia lá atrás e estes gajos vinham todos para o pé ali, juntávamos todos ali. E eu comecei a dizer, simula, aponta ao meio, aquelas coisas, e faz o redópio, não sei o quê. E os gajos todos na galhofa, riam. E ele ouviu. O Jorge Vicente era boa pessoa, e é boa pessoa, só que ele era um bocado desconfiado, que ele estava sempre de pé atrás connosco, coisas de jogador, não é? Que nós, o próprio livramento, desconfia até da tua sombra. É verdade. Anda sempre desconfiado. Era uma frase que ele dizia, está sempre desconfiado. O livramento dizia muito isto. Até no jogo. No jogo, era na sombra, estás sempre desconfiado. E, entretanto, e fui no autocarro e começava, e aquilo uma galhofa no autocarro. Chegámos ao balneário, já, pronto, e começámos a equipar o jogo. Primeira parte, nada. Segunda parte, nada, não joguei um único segundo. Então fui perceber depois que ele tinha ouvido eu ali a brincar e ele castigou-me. Mas lá tiveste sorte que e não joguei. Quando acabou o jogo, ele não dizia simula agora, simula agora. Não, mas o pior... Faz o redópio. Mas aquilo foi de tal maneira, Carlos, que eu lembro perfeitamente no último jogo, nós fomos eliminados nas meias finais com a Espanha em penaltis e jogámos o 3º e 4º com a Itália. No último jogo, lembro perfeitamente que o Tony Neves, não sei se te lembras, no último jogo de todos, entra no balneário também, a falar italiano e diz redópio, simula, e dá um encosto assim no Jorge Vicente e simula, assim, porque no último jogo já tinha acabado, ele só E ele levou na brincadeira. Sim, que é normal, ele percebe que o jogador sabe que isso é uma brincadeira, não é? E que não... Levou bem.
Mas nessa situação, ele como treinador, eu vou dizer uma coisa, o que é que ele pode pensar quando não te meteu a jogar? Que é, ele ouvir o que tu ias a dizer no autocarro, miúdo mais novo, ouvir e dizer assim, pá, o menino vai ter que apanhar aqui um enxerdezinho. Não é porque está mal. Ele sabe que ele não estava a machucá-lo, de certeza, a magoar, nem nada. Sabe que é uma brincadeira. E mais do que ninguém, ele sabia que eram vocês que puxavam por ele, se calhar. E era mesmo. E o que é que aconteceu? Ele no banco diz, espera aí, que é para não ires lá outra vez ao Chimula lá atrás. Não, mas sabes que ele tinha uma coisa, e nesse Campeonato do Mundo, a primeira vez que nós chegámos e fomos ver um jogo, e aquilo, nos campeonatos da Europa e do mundo, nós temos, o autocarro da organização diz, à meio-dia está ali, e depois temos que ir embora para o hotel, porque aquilo, eles têm que vir buscar mais equipas, não é? E eu lembro, e chegou lá um dia, era um pai meio-dia 10, nós ainda não estávamos a ver um jogo ainda. Foram-nos lá chamar, e o homem do autocarro, então vocês têm que vir, depois têm que vir buscar a equipa que está a jogar, não sei o quê. E ele vai e diz assim, espera, meio português, meio italiano, diz assim, espera, nós portugueses gostamos de mangiar hóquei. 2 minuti para a partita finire. Manca 2 minuti para a partita finire. Muito bom. Todos ali, não é? Depois são estas coisas que eu apanhava Sim, tudo. mas isso é bom. Depois com eles eu começava nos quartos, sabes como é que é, nos quartos. E depois estes gajos começam a dizer, como é que é? Depois eu às vezes entusiasmamos e depois, olha, depois acontece aquilo. Estes gajos depois jogaram todos e eu não joguei. Vá, Vítor, agora uma tua. Tens de trazer baú também, tens escondido. O meu baú não é das moedas grandes. Se o Vítor... Conta. Eu sempre me dei bem com os treinadores. Felizmente, os treinadores que eu apanhei sempre me dei bem com todos. O Vítor até dizia que eles eram os meus padrinhos. Os padrinhos. Olha o Vítor. O meu padrinho é só um, que é o Cristiano. De resto, o Cristiano Pereira, que ele dizia que é o meu padrinho. Mas eu dava-me bem com todos os treinadores. E havia um que era muito engraçado, que foi um grande jogador, que é o Vítor Hugo, o do Porto. E eu gostava, eu sempre tive uma boa relação com ele. Porque eu admirava muito como jogador e como pessoa queria uma empatia muito grande com ele. E ele gostou muito de mim e é uma pessoa com quem eu gosto bastante. E que eu gosto de ouvir coisas que eles faziam e como é que faziam o tempo dele. E nós tínhamos um massagista na seleção, que era o Sr. Carvalho, que já não morreu, e nós estávamos sempre que era aqui de Cascais. E nós estávamos a fazer partidas com ele. E o Vítor Hugo então dava cabo dele. E houve um dia que, antes de irmos para o Campeonato do Mundo da Argentina, eu tive uma lesão num joelho, que tive de estar 2, 3 treinos parado, 2, 3 dias parado, e nós treinámos bidiários, e o Vítor Hugo estava sempre a dizer, pô, tens que pôr este gajo tem que vir, este gajo tem que começar a andar, temos que começar, estava sempre a apertar com ele. E isto era no joelho esquerdo. Era um inchaço que eu tinha, joelho esquerdo. Até que ao terceiro dia, o Vítor Hugo entra de manhã no meu quarto e diz, então, como é que está? Já podes treinar? Não sei o quê. E eu disse, olha, hoje já posso treinar, acho que já estou bem. E ele disse, mas já estás bem? Já o Carvalho, que era o Sr. Carvalho, que era o massagista, já me veio pôr gelo. Eu estava com uma ligadura grande e com aquele gelo assim à volta. Estava a fazer gelo. Estou a fazer gelo, mas pronto, se o Carvalho deixar e se o médico deixar, eu já estou apto para treinar, já podemos treinar. Está bem, então mas vamos fazer uma coisa. Já fizeste gelo? Já. O gajo, ele é médico, o Vítor Hugo é dentista. É dentista. Então, espera aí só um bocadinho. Começa-me a pôr, a desatarratar a ligadura e mete-me no gelo e coisa. E amarra-me no joelho direito. E eu assim, o que estás a fazer? Não, vamos apertar com o Carvalho, não sei o quê. Chama o Carvalho. Lá entra o Carvalho. Carvalho, este gajo tem que começar a treinar hoje, pá. Daqui a 2 dias vamos para a Argentina. Não, tem que começar a andar. Ele está a fazer gelo, deixa ver. Tira uma ligadura, tira o gelo e começa assim a mexer e diz assim, epá, ainda está um bocado inchado. E o Vítor disse, Carvalho, mas isto não, isto está inchado, mas está igual ao outro. Não, se reparares o outro está mais desinchado. E era o mau. E ele assim, não, ainda está inchado. E pá, mas o homem, e depois o Vítor disse, lá, então que joelho é que ele tem mau? Eu assim,
que joelho é que ele tem mau? É este? Ele não é nada, é um Isso esquerdo. as tangas são iguais. Fazíamos no futebol igual. Arranjávamos tangas, E eles ficam piores. Ficam com uma azia do pior. Ficam. É um dia inteiro sem falar. Depois é pior, que a gente começa a apertar. Eu vejo de cabriolé. Eu sentava, vejo de cabriola. A gente dizia, estás de cabriola? Eu dizia, vejo de cabriolé. Estavam para andar de cabriolé. Estás casa aí? É incrível, os Eu massagistas. tenho uma com um amigo meu que foi também muitos anos de seleção, que foi o Pedro Alves, aliás, o mais internacional de todos os tempos. E então nós tínhamos uma forma de atuar muito gira, que era falar russo ou imitar o falar um russo, não é? E então a gente, às vezes, entrávamos nos elevadores com outras pessoas e começávamos a falar russo, Nabruski, Kagarovski, mas de uma forma chateados um com o outro. O russo... Mas fluente. Nabruski, Paparovski, Didudusti, Anabararasti, ele de um lado, eu do outro. Aquilo era uma risada, né? Mas sempre sérios, né? Na altura era sempre sérios. Depois as pessoas saíam, nós, eu e ele, desmanchávamos a rir com a do russo, Nabraruski, Kakarovski, Katadruski, e ainda agora o Pedro teve no OKPT lá a dar uma entrevista e falou na mesma... Aliás, até fomos nós, tu mandaste que ele era bom, era a falar russo. Eu estava a dar um live que agora fizemos no confinamento e fazíamos entrevistas em live e houve um dia que foi ele. E eu... comentei lá a dizer, ele fala muito bem russo. Depois o Pedro até começou a contar a história que é comigo, não sei o quê. São histórias que nós passamos. Ele falou em sério, fez-me lembrar outra coisa, mas que não se pode contar. Outra. Essa não se pode. Outra história. Olha, eu vou do Vitor Hugo. Não se pode. Pois, do Vitor. Mas que se calhar a pessoa, se estiver a ouvir esta conversa, sabe o que é. Fica só para ele. Acho que do Vitor Hugo tenho mais uma que ele. O Vitor Hugo, para quem o conhece, ele é muito engraçado. O Vitor Hugo é muito engraçado. E ele às vezes houve uma altura que era selecionador e foi lá mesmo na Argentina, não? É para contar. Não, essa foi na Argentina, mas para enquadrar, ele era dentista e houve uma altura que nós fazíamos os estágios em Espinho e o consultório dele em Espinho, ele às vezes não podia desmarcar consultas, ia dar uma coisa e às vezes vinha ainda vestido e dava o treino vestido e nós perguntávamos nas pinças e nós na brincadeira, mas estás aqui como dentista ou como... E ele ria-se, porque ele é muito engraçado. E ele tinha uma maneira muito engraçada de motivar os jogadores. Porque ele tinha sido jogador há pouco tempo ainda. Sim, natural, ainda vivia. Então, ele tinha uma coisa que era, ele até à meia-final era uma coisa normal, ia rodando os jogadores, troca, mete este, mete aquele, tudo bem, um processo normal, mas chegámos ali a partir da meia-final para a final, à hora decisiva, ele começava a querer motivar os jogadores. E ele tinha uma maneira muito engraçada dos jogadores que era, ele chamava-te e dizia assim, Pedro Alves, estás preparado para amanhã? Estou. Vai jogar titular, atenção, prepara-te. Eu chegava a outro que encontrava no elevador. Eram os 8, e depois nós à noite juntávamos todos nos quartos. Vou jogar amanhã, vou jogar. E olha, eu começava, eu vou jogar. E o outro começava assim. mais 4. Neste caso era ele e mais 7. E o outro começava assim. E depois nós a jogar as cartas lá nos quartos e começava assim, olha, eu posso ficar aqui até às tantas que eu vou jogar. Eu já sei que vou jogar. E o outro começava, olha, já somos 2. Mas então vamos chegar todos juntos de lá, amanhã vamos entrar com 8 de uma vez. Igual no futebol. Eu tive um treinador que jogávamos 15. 15, 16 jogávamos. O processo era o mesmo. Igual, era assim. O processo aqui, até se percebe depois de vir Estavas a treinar. É motivar os jogadores. Estavas a treinar, mas aquilo não é motivar, aquilo é resguardar-se a ele. Por causa da convocatória e tudo, não era motivar, aquilo era resguardar-se, que era para tu não dizeres nada. E então era... Estavas a treinar e ele andava lá, devagarinho, vazava para ali. Porque ele fazia... Domingo és tu e mais 10. Dava o toque. Domingo és tu e mais 10. O gajo chegava ao balneário e já estás... E depois a gente... Domingo... Deixa-me só contar esta. Domingo já foram. Já foram? Sou eu e mais 10. Começava o outro. 15 a jogar. Era assim. Acaba lá, queres acabar, acaba. São histórias transversais a todo o desporto. Mais uma vez aqui se provou que é mesmo assim.
Fecha aqui a primeira parte do Bar, a Sport TV, com o Filipe Gaidão e com o Vítor Fortunato. Voltaremos para a semana com mais histórias do passado, histórias divertidas. Contamos consigo, estamos na Sport TV+. Ainda continua a ser um bar aberto. Pinta Costa, quando eu saio do Benfica, vou para o Porto, é num ano que eu tenho o meu acidente e que estou internado no Egas Muniz e o Pinta Costa ligava-me todos os dias a perguntar como é que eu estava, como é que estava a ser a minha recuperação, e há um dia que ele veio-me ver ao hospital aqui ao Egas Muniz. E eu, na altura, estava tetraplégico, não conseguia mexer, e ele entrou no... Aquilo foi logo uma algazarra grande, teve Pinta Costa dentro do hospital, ali na parte, e entretanto, ele quando está a fazer a visita comigo, está a falar comigo, e entretanto está lá o meu médico, o fisioterapeuta, os enfermeiros, e ele pergunta, então, e como é que está a correr? Aquelas conversas também de circunstância ali, normal, para se inteirar do estado em que eu estava na altura. E ele, depois de falar com os médicos todos e coisas, eles vão-se embora, ele fica ali comigo, eu acho que estava ele e o Sr. Reinaldo Teles. E ele vira-se, chega-se ao pé de mim e diz-me assim: olha, tu só ficas bom quando passares da ponta errada.